Bom, nós estamos com o Tinga aqui. O Tinga sofreu vários episódios de racismo, mas teve um, acho que foi no Peru, né? Foi um pouco mais grave. Qualquer episódio é grave. Ser xingado de negro, de macaco, qualquer episódio de uma pessoa num estádio é uma coisa grave. Mas o Tinga sofreu, isso não foi uma vez só, não. Eu lembro que algumas vezes, no Brasil e fora do Brasil. Mas esse do Peru acho que marcou mais, não é? Tinga, bom dia. Como é que você está vendo essa barbaridade que estão fazendo com o Vinícius da Espanha? Conversei com um ex-jogador agora, ele me usou o termo palhaçada, revoltado. Ele não pode falar, o Real Madrid não permite que ninguém fale, a não ser o Ancelotti. Mas você que sofreu isso na pele de forma definitiva, na cor da pele, como é que acha que o racismo veladamente ele é admitido no Brasil, na Itália, na Alemanha, mas na Espanha o negócio está demais contra esse menino, é uma coisa absurda. Bom dia, Tinga. Bom dia, Datena. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Então, Datena, falando do caso específico do Vinícius, né? A gente sabe que é um absurdo que vem acontecendo há um bom tempo com ele. E eu, acompanhando antes de eu entrar aqui, estou falando que está tendo poucas mensagens sobre isso, né? Aí no zap da Bandeirantes. E eu até Eu compreendo estou um quase pouco, porque revoltado com isso. Eu estou quase revoltado. É que eu não gosto de me revoltar contra o ouvinte que nos segue há muito tempo, mas eu estou quase revoltado com isso, porque eu estou achando que as pessoas não estão dando a importância que deveriam dar. Estou quase revoltado. Quase que eu mas levantei eu daqui e fui posso, embora. Quase que eu levantei eu daqui e fui posso embora. falar. Faltou pouco. Eu, eu tenho uma visão sobre isso, porque talvez as poucas mensagens, isso é uma opinião própria, né, minha, muitos vão gostar, outros não vão gostar. Eu acho que, Datena, nos últimos anos a gente vem discutindo algumas coisas que não fazem sentido, né? Eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu sei quando estão me chamando de negão com carinho, quando não estão eu me posiciono. Então, ao longo dos últimos meses e anos, a gente vem discutindo se pode falar denegrir, se pode falar criado mudo, se pode chamar de negão. Coisas que para mim não muda nada se não me diz isso sobre racismo. Então a gente às vezes vem movimentando coisas que não é racismo, na minha opinião, e quando acontece um caso grave como esse do Vinícius, as pessoas já estão saturadas de escutar, porque às vezes a gente vem discutindo coisas que não fazem sentido nenhum. E como eu falei, eu sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu sei quando estão me chamando de negão com respeito, com carinho, quando não estão eu me defendo. Então eu acho que a maneira que a gente vem construindo isso, né, de que pegamos todos os casos, eu sou um negão que eu tenho um monte de atividades que eu faço e as pessoas só me ligam quando tem assunto de racismo ou quando é 20 de novembro. Então, também temos que começar a enxergar diferente as coisas. Eu tenho um monte de coisa que eu faço e as pessoas me ligam quando tem coisa de racismo. Então, será que realmente a gente quer construir as coisas ou queremos que isso se estenda? Quando acontece algum movimento desse, a gente, né, eu não vou para a rua, mas as pessoas vão para a rua e acabam brigando. Peraí, a gente quer igualdade ou a gente quer divisão? Então, por isso eu entendo, compreendo que as pessoas deixam de estar aí, talvez. Caiu a linha no Tem uma momento série mais de importante. momentos, Pois não, pode continuar. É que tinha caído porque a tem uma linha. série de porque tem uma série de momentos que a gente está discutindo uma coisa que não é. Então, eu acho que isso faz com que, quando tem um caso grave, realmente, as pessoas não se movimentam. Se tratando direto do caso, eu acho muito simples. Não adianta dar nota, não adianta FIFA dar nota, CBF dar nota, é muito simples. Não adianta postar no Instagram. Quem pode postar no Instagram é eu, o Tucuna não jogando. Quem joga é simples. É só os negros não jogar no final de semana. É simples. Para te ver o impacto que tem no futebol. Só na Espanha, a maioria é tudo negro. Tu pega, tu vai para a França, tem o Mbappé, tem o Neymar na França, não está jogando, mas né, se estivesse jogando, um dos melhores jogadores do mundo.
Tu vai para a Inglaterra, os principais jogadores são negros. É só eles pararem de jogar no final de semana. Esse é o verdadeiro impacto. Mas, volto a dizer, só não tem esse movimento todo porque a gente está discutindo coisas que não é racismo, na minha opinião. E quando tem o ato, as pessoas não sabem nem se é o que está acontecendo, entendeu? Tem que ter manifestação radical. Tem que ter manifestação séria. O Neto falou sobre isso ontem. O Neto que jogou bola falou, olha, eu já fui racista quando eu cuspi no Zé Aparecido. Mas eu aprendi a não ser racista. Porque a vida me ensinou que todos somos iguais. O Neto falou aqui, teve peito para falar isso. Agora, eu também acho, a comunidade negra no futebol ela é muito grande. Não é só jogador, não, ex-jogador e daí por diante. Se os caras parassem um fim de semana, você imagina o impacto que isso ia causar para o futebol mundial. Eu acho que você tem razão. Agora, quanto à questão de nomenclatura e tal, eu sou um cara antigo e às vezes posso cometer até determinados erros que culturalmente a gente comete num país que foi o penúltimo país do mundo a acabar com o racismo. Houve 400 anos de escravidão aqui. Então, às vezes eu nem sei o que falar, porque estão mudando nomenclatura que antes não era pejorativa e hoje é. Eu tive muitos amigos negros que me chamavam de gordão e eu chamava de negão naquela época. E aí, gordão, aí, negão, tá, como é que vai? De uma forma carinhosa, você disse bem. Agora, a atitude do cara é que importa. O cara pode usar um termo que não é aceito criminalmente, mas ter carinho pelo cidadão como amigo e usar uma nomenclatura que, de repente, hoje é proibida e antigamente não era. O problema não é a nomenclatura ou a palavra. O problema é o sentimento. O jornal Marca hoje vem com um artigo que diz uma coisa muito importante. Não sei se é sincera ou não, acho que sim. Porque diz que não importa você combater o racismo, você tem que ser antirracista. Antes de combater o racismo, você tem que ser antirracista. Isso só muda de uma forma cultural. Isso só muda com apenamento ou com manifestações sérias. Nós negros não vamos jogar esse fim de semana. Para o futebol mundial. Estava vendo o campeonato francês, PSG e Auxerre, tinha 2 ou 3 brancos jogando. O Messi era um deles. O resto eram todos negros. Foi nesse fim de semana que eu vi o jogo. A maioria dos jogadores franceses é de ascendência africana, de países que foram colônias da França, o domínio da França e que falam francês. A maioria dos jogadores é de negros. Se para o futebol, para de uma vez. Se os negros param o futebol, para de uma vez. Essa é uma atitude séria. Essa é uma atitude... Não adianta você ficar no Instagram, tô com você, eu te amo. Porque quem está sofrendo na pele é o coitado do cara lá, que, aliás, cá entre nós, ô Tinga, esse moleque tem uma fibra, uma raça enorme, porque ele vai para dentro. Ele não recua, ele vai para dentro. E eu duvido que ele saia do Real Madrid por causa disso, porque ele enfrenta a situação. E hoje ele é o maior símbolo de combate ao racismo no mundo. Eu vou além para dizer mais. Se outros atletas negros de outros esportes param de jogar também, meu amigo, essa coisa acaba já. E mais, o apenamento é fundamental. Se esse Valência perde os 3 pontos e cai, que eu não ouvi ninguém falar nisso até agora, porque o jogo foi todo irregular. Foi todo irregular. O protocolo da FIFA diz, primeira advertência, o cara foi lá, falou com um técnico imbecil, que era um bom jogador, o tal de Baraja, mas ele disse que a torcida dele é um exemplo que o Vinícius provocou. Olha que canalice. Mas foi no técnico, o técnico avisou, os alto-falantes disseram, parem de gritar palavras racistas aí e tal. Pararam um pouquinho e começaram de novo. No segundo, o juiz tinha que levar o time, os 2 times para o vestiário, o protocolo da FIFA, 10 minutos, voltou. Mais um xingamento, não precisava de 3, 4 ou 10 mil. Um xingamento, o jogo é parado e o Valência perde os pontos, porque o jogo é cancelado, acabou, o Valência perdeu os pontos. O árbitro em nenhum momento fez isso. Agiu errado na atitude de expulsar o Vinícius, porque foi induzido a erro que o VAR editou
a agressão do Mamardashvili, o goleiro, e também do Hugo Duro. Porque o Vinícius foi agredido antes de dar uma porrada. Foi o que disse o Ancelotti. Pô, o cara foi. O goleiro bateu nele. Depois esse Hugo Duro enforcou o cara. O que vocês querem que ele faça? Ele vai reagir, para não continuar apanhando. Entendeu? Então o jogo foi todo errado. O Vinícius, quando desceu do ônibus, foi xingar de macaco lá em Valência. O que indicava que estava preparado lá para dentro. Por que não apenam o Valência? Não adianta só fechar o estado do Valência. Tem que perder os pontos e aí vai cair. E aí vai para a zona de rebaixamento e pode cair. E se cair, seria um apenamento que todo mundo que ia gritar palavra racista, não que vá mudar o cara, mas vai mudar a forma de agir o cara, o que já é importante, porque o cara que está lá xingando na frente do filho dele vai influenciar o menino a fazer o mesmo depois. O cara que é racista, eu duvido que ele mude. São poucas pessoas que mudam. Vão ficar calados para não ferrar o time deles. E isso não dá exemplo para o filho que está vendo a partida ou vendo o pai xingando o Vinícius de macaco. Não muda a atitude do cara na hora porque ele deixa de ser racista. Muda porque vai ficar com medo da pena. Esse é um princípio básico do direito. Você comete um crime, você tem que pagar por ele. Agora não tem pena, ninguém fala em pena para Valência. Não falou-se em pena para os 9 outros casos de xingamentos contra o Vinícius. Isso sempre teve. Sempre teve. E o Tinga está certo. Eu nem sei mais o que o Tinga faz. Não sei. Estou falando com o Tinga agora porque tem um caso de racismo e o menino marcou na pauta que era o Tinga que ia falar. Você entendeu? Eu não lembrava desse jogo do Peru. Não lembrava. Eu já ouvi outros xingamentos contra o Tinga em outros estádios, eu posso estar enganado. E não foi só no Brasil, não. Eu posso estar enganado. Mas eu não me lembro desse caso do Peru, que foi icônico. Você entendeu? Isso aí está tão diluído na nossa cultura que você esquece. E quando você esquece, você continua racista, cara. Você continua não combatendo o racismo. Esse caso do Vinícius, para você, vai ser um divisor de águas ou vai continuar tudo do mesmo jeitinho? Eu acho que pode ser, depende muito dos atletas. Eu acho que quem pode fazer um movimento que não foi feito ainda na história, eu acho que ir para a rua e sempre a gente acaba perdendo a razão porque vai para a rua, aí bota fogo, briga, invade loja, né? Umas coisas que não faz sentido porque tu tá brigando por igualdade, tu não tá indo para a rua para quebrar, depedrar nada, como ultimamente tem acabado. E isso também não diz sobre porque eu acho que o negro quer igualdade, ele não quer sair na frente, ele não quer escravizar o branco, também não é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande para saber, cara, eu quero ser respeitado como todo mundo. Eu me sinto respeitado em todo lugar que eu vou. Quando eu não me sinto, eu me posiciono. Então, volto a dizer, sou um negão que adora ser chamado de negão. Eu acho que só pode ser um divisor de água se os atletas fizeram o que tem que fazer, que é a coisa mais simples. Não jogar, já está faltando uma semana para acabar mesmo, cada um pega a sua mala e sai de férias. É muito simples. Eu acho que é o maior impacto que pode acontecer no futebol. E tu mesmo acabou de falar sobre nomenclaturas. E se a gente for perceber, não é só na questão do racismo. Hoje tu vai dentro de uma empresa, tu é obrigado a falar colaborador. Cara, não é. Pode me chamar de funcionário. Eu conheço um monte de empresa que chama seu funcionário de colaborador, não dá bom dia pro porteiro, não paga em dia, não dá condição. Mas se eu estiver falando dentro da linguagem que me falaram, aí eu tô legal. E não é isso que fez a diferença na minha vida, na tua vida, Datena. Foi as práticas, foi as pessoas que o cara que te chamou de gordão, mas te deu um abraço, te deu uma oportunidade, esse cara fez a diferença na tua vida. Não é como se fala, é como tá no coração, qual que é a intenção. Então, volto a dizer, às vezes a gente não se atenta num caso tão grave como esse do Vini Júnior, porque ficamos batendo em coisas que não faz sentido muitas vezes. E aí, quando tem uma coisa grave, as pessoas que poderiam fazer esse movimento já estão até sabendo, pô, será que é? Será que não é? Porque ontem eu chamei um cara de negão, me criticaram, o outro, entendeu?
Eu sou um negro, que eu faço um monte de coisa, e as coisas que eu fiz, tem direito de criticar, tem direito de não aderir, e por elas não aderir, não quer dizer que elas são preconceituosas. Né? O negro também faz coisa certa, também pode fazer coisa errada, porque senão as pessoas ficam até com medo de dizer aquilo que a gente que não está fazendo bem, porque senão vão dizer que é racismo. Então acho que o equilíbrio, entender caso a caso, esse caso do Vinícius é um caso muito grave e ele só tem um jeito de ter um impacto, é os jogadores. E aí a gente começa a ver um movimento, porque se alguns jogadores não quiserem jogar no final de semana, aí nós vamos ver, porque não é só os negros. Se aqueles que não são negros sempre falaram que são a favor, eles também param. Né? Se o Mbappé parar lá, o Messi para de jogar também, deveria parar de jogar, e assim que o Cristiano Ronaldo para de jogar, porque se o movimento, todo mundo fala que faz parte do movimento de igualdade, né? Hoje é com o homem, amanhã pode ser com a mulher, com o negro, enfim, porque o preconceito não é só contra o negro, né? A gente tem que ter uma visão bem macro sobre tudo, porque senão a gente acha que só tem preconceito contra o negro, né? Tem quanto o idoso, quanto o gordo, quanto a mulher, quanto o gay, quanto o trans, enfim. Mas entender caso a caso. Cara, eu não sou obrigado a gostar de tudo, eu sou obrigado a respeitar tudo. Eu não sou obrigado a querer fazer tudo, mas eu sou obrigado a respeitar tudo. Então essa é a minha visão. Então sempre que me chamarem para falar, né? Muitos não gostam que eu fale isso, porque preferem que eu siga alimentando algo que eu realmente não acredito. O que eu acredito é na igualdade. Eu sou um cara que tem muito cuidado em fazer eventos onde tem que ele é seletivo, eventos só para negro, eventos só para África, aí talvez eu também estou dividindo. Então, assim, esse equilíbrio. E se for assim, né, a gente consegue chegar a um lugar comum. Agora, se for para a gente cada vez mais dividir, cara, fazer movimentos que geram mais revolta do que solução, a gente não adianta a gente ir para a rua e ser revoltado e acabar em briga. Isso nunca aconteceu no movimento. O movimento é muito simples. É só os jogadores não jogar, aí nós vamos ver o impacto que é, e aí talvez as pessoas vão perceber, cara, eu não sabia que esses negros eram tão importantes assim no maior esporte mais popular do mundo. Aí Mas mudaria. pode ter certeza que não é omissão individual de jogador. Eu tive experiência de futebol, mais ou menos uns 3, 4 anos, jogando em categorias juvenis, né? Inclusive jogava com o Sócrates, com o Zé Mário. Jogava não, entrava em campo, o Sócrates era meu amigo e ele me defendia, mandava me botar jogando. Mas eu tive experiência de vestiário. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem ou não, porque, claro, eu nunca fui um jogador de futebol profissional, mas você sempre foi e pode falar sobre isso. Entre os jogadores, os caras não enxergam a cor da pele. Não enxergam a cor da pele. Pode enxergar que um é mais habilidoso, o outro é menos habilidoso, e talvez por isso o cara tem uma moral a mais, porque, pô, esse cara joga demais. Mas ninguém quer saber se o cara é negro ou se é branco. E se existe isso, é exceção. E é muito exceção. Porque entre os jogadores a coisa é solidária. Eu tenho a impressão que os jogadores já não fizeram isso por causa de clube. Clube não deixa. O clube do Real Madrid proibiu todo mundo de falar no seu Ancelotti. Então o clube não deixa. Porque entre os jogadores, a amizade independe da cor da pele. Pelo contrário, independe da cor da pele. Eu aprendi a respeitar negros, japoneses e o que fosse, jogando bola. Jogando bola, indo no vestiário, todo mundo era igual todo mundo tomava banho no mesmo lugar, todo mundo chorava quando perdia, todo mundo se abraçava quando ganhava, um era solidário ao outro. Você não tem ideia de como o meio, não sei hoje como é que é, mas naquela época o meio era unido pra caramba, não sei hoje como é que é. Tem, é claro, a trairagem do cara que fica no banco e quer jogar, mas isso faz parte do cara que quer jogar e tal. Mas entre os jogadores não tem essa de negro e branco e japonês e francês, não existe isso. Pelo menos na minha época não existia. Os jogadores são muito solidários e é um dos meios em que mais você combate o racismo naturalmente, porque todo mundo vive em harmonia. Claro que tem briga, um não gosta do outro, o outro não gosta do outro, mas acontece, entendeu? Uma exceção ou outra acontece. Outro dia teve uma briga do Bayern de Munique. O Mané deu um soco na cara do Sané, os dois são negros. Se é um branco agredindo um negro agredindo um branco, já vão levar para o lado do racismo. Sabe por quê? Porque o racismo, ele tem que ser combatido mesmo
Eu, por exemplo, sofria bullying na escola, que eu era muito gordo, né? Me chamavam de baleia. Eu passei mais de anos comendo só arroz com limão para emagrecer e fiquei magrelo. Aí fui até modelo, de tão magrelo que eu era. Fiquei magrelo durante um tempo, porque aquilo me afetou tanto que eu quase morri de fome. Para ficar magro. Aquilo me afetou pra caramba. Agora o racismo é diferente. O mundo quase acabou com o continente inteiro quando começou a escravizar os negros da África. O mundo inteiro e o Brasil faz parte, e muito parte dessa canalice, também com a nossa colonização, com 400 anos de escravidão, repito, só Macau teve mais tempo de escravidão que o Brasil. Nós tiramos as grandes lideranças negras da África. Hoje a África seria diferente. Nós tiramos reis, rainhas, pensadores, gente inteligente e botou em navio negreiro que se não morria na viagem, morria aqui na base de chibatada ou coisa parecida. Então tem que ter realmente combate ao racismo. Mas o Tinga tem razão. Qualquer outra agressão, eu senti isso na pele, cara. Eu quase morri de fome para emagrecer, para não engordar, para não ser chamado mais de baleia, entendeu? Eu só engordei de novo depois que eu passei a ser reconhecido como bom profissional, e aí o cara não interessa se o cara é gordo e magro, aí fica até bonito. Um beijo do gordo, que nem fazia o Jô Soares, mas ninguém gosta de ser discriminado porque é homossexual, porque de repente é gordão. Ninguém gosta de receber nenhum tipo de agressão, de repente por gênero. Não dá, isso é lamentável. Qualquer tipo de agressão é lamentável. Agora, é o que o Ancelotti disse, que os caras tentaram dizer que eles estavam chamando o Vinícius de idiota e não de macaco. Ele falou assim, mas quer dizer que pode, então, você chamar o cara de idiota? Entendeu? No fundo, você está sendo racista, porque você está chamando de idiota um negro que está ali dentro. O Ancelotti está indo bem nas colocações dele, eu acho que ele está indo bem. E ele disse o que o Xavi disse. Tô lá no banco, os caras me xingam de bicha, me xingam de filho da... e daí por diante. Isso também não pode. É que o racismo é muito marcante, que nós destruímos a África. Esse é o grande detalhe. A África está hoje com miséria e tal, porque nós tiramos as grandes lideranças e os grandes pensadores da África. Isso merece o combate. Mas qualquer tipo de agressão merece um combate sério mesmo. E outra coisa, você vai em campo de futebol, vai para se divertir e não para matar ninguém, xingar ninguém. Você perde um tempo terrível contra isso. E quando xingavam muito mais os juízes de bicha ou de ladrão, e todo mundo entendia isso como uma coisa normal. O cara tem que ter uma mãe em casa, outra no campo. Não, tá errado. Isso era frequente também, não sei se hoje ainda é, porque eu não vou ao estádio, porque fiquei 30 anos. Pô, eu cansei de levar copo de mijo na cabeça, cansei de levar porrada em campo, porque brigava, porque eu reagia, saía de campo, os caras estavam me esperando para me bater. Era xingado quando entrava no estádio, os caras da Atena, via, e daí por diante. Cansei de ouvir isso, cara. Quase 30, 20 anos no meio de futebol. Então, o Tinga tem razão, não vamos ser cínicos, esse negócio não começou agora, é que pegaram no pé de um único jogador, de uma maneira tão brutal, uma perseguição tão brutal, que espero que isso resulte em alguma coisa, principalmente movimento de atletas negros mesmo, que são a maioria e são os melhores. Quer queiram, quer não, normalmente são os melhores. Tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Haaland, são exceções, não é? Mas via de regra, em média, os negros são melhores. Sem falar no Pelé, que foi o atleta do século. E se não são melhores, são maioria. Tá certo, são maioria. Acabou. Né? Então, se pararem, toda a estrutura do futebol é balançada e é quebrada. Tinga, foi uma entrevista maravilhosa. Foi genial. O tema que você abordou, da forma que abordou, é realmente muito próximo daquilo que eu penso. Eu acho que tem que ter movimento físico e não só ficar pela internet dizendo eu te amo e estou com você. Está com você e está com você de uma forma plena e fazer com que o sistema pare para mostrar a importância de todos nós de uma forma igualitária. Ninguém quer ser maior que ninguém, mas ninguém pode ser tratado como menor que alguém. Não é isso, Tinga? Exato, Datena. E tu falou muito bem, o futebol
é o mesmo da tua época, né? Futebol não tem esse negócio, né? As pessoas que mais me deram oportunidade no futebol foram pessoas brancas. A primeira vez que eu fui na praia foi um colega branco que me levou, meu treinador, que foi uma espécie de pai para mim, era branco. Então o futebol até hoje continua assim, democrático, né? E com mérito. O que o futebol? O futebol respeita a qualidade, respeita o trabalho, né? E discute, briga por isso, quando se acha que um não tem mérito, se discute e briga-se para jogar. Então continua a mesma coisa, o futebol é unido nisso. Agora, porém, o jogador continua sendo o grande protagonista. Se eles quiserem, não jogam. Desde o tempo que eu joguei, se os jogadores, quando a gente queria fazer o movimento, a gente fazia. Ó, não vamos jogar porque não recebeu. Não joga. Entendeu? E nesse movimento é um movimento muito mais simples de fazer, porque se tu deixa de jogar um jogo porque não recebeu, você é culpado, a torcida vai te xingar porque acha que tu ganha muito e tu tem que continuar jogando, enfim, vai ter toda aquela coisa que não é essa a discussão. Mas se tu para de jogar por causa desse caso, com certeza tu vai ter o apoio do torcedor, é diferente de qualquer outra discussão. Então, se os jogadores quiserem, eles não jogam, não tem interferência de clube. Eu duvido qualquer capitão de time chegar no treinador e falar, professor, ó, os jogadores aqui não querem jogar esse final de semana. O treinador não vai se opor, porque senão ele também vai estar participando do movimento contrário. Duvido um treinador, um presidente falar, ó, eu vou punir meus jogadores que não querem jogar, eu duvido. Então isso é só querer fazer e fazer. É muito simples. Eu duvido alguém que tenha coragem de mutar o jogador por causa disso. Ele vai estar sendo conivente ao que está acontecendo com o Vini Júnior. Então, ao meu ver, um pouco de experiência que a gente tem de futebol... Real Madrid podia fazer isso. O Real Madrid podia fazer isso. O é a coisa mais simples de não fazer. Entra em campo. Exato. Mas é isso aí, Datena. Obrigado por poder passar. Você me deixou curioso. O que você está fazendo hoje em dia, Tinga? Eu faço um monte de coisa, cara. Hoje eu faço muitas palestras falando de negócio, tenho agência de turismo, tenho marca de roupa, mas o que eu mais faço mesmo é palestra aí direto, a gente faz bastante coisa. E é legal poder falar assim do que eu estou falando hoje, porque acontece exatamente isso. Quando aconteceu o caso no final de semana, a Amanda, que trabalha para mim nos meus negócios privados das palestras, ela já falou. Ela me chama de chefe, né? Falou, chefe, tu já sabe, né? O telefone começou a tocar aqui. Eu falei, eu já sei. E ela já sabe como eu vou lidar. Ela diz, ele está trabalhando. Eu trabalho muito mesmo, faço um monte de coisa. Então, a gente tem que entender realmente, se a gente enxerga o negro com valor, ele tem que ter valor todo o tempo. Não é só no 20 de novembro e a hora que acontece um ato de racismo, né? E outro fator que tu citou que é importante, o jogador negro é a maioria. Então, eu como negro no Brasil, que é mais de 50% do brasileiro, é a maioria, eu nunca me vi como minoria. Eu sempre me vi como maioria. Eu sou a maioria. Toda vez que eu vou num lugar, que eu vou num evento, eu vou sabendo que eu sou a maioria. Eu nunca me coloquei para baixo. Eu sou a minoria. Não. Pode ser a minoria nas oportunidades. E nós vamos construir elas com o trabalho. Eu não quero nada por ser negro. Eu quero ter oportunidade. Se eu for melhor, eu quero chegar. Se eu não for melhor, que possa chegar o outro. Essa é a visão que eu tento transmitir para meus filhos. A minha família é uma família misturada. Minha mulher é branca, meus filhos são pardos, são negros dentro do documento, praticamente. E é isso que é o Brasil. O Brasil é isso. É essa mistura. E nós podemos, no Brasil, sim, construir esse movimento real de igualdade, não de revanchismo. É isso que eu faço quando sou chamado para falar alguma coisa. Muitos gostam, outros não gostam, mas a gente segue a vida em paz aí e Deus nos abençoe. Olha, só para encerrar, o futebol é talvez um dos meios que mais socializa gente, sabe? Porque a maioria dos jogadores é pobre. Eu, por exemplo, quando jogava futebol, era muito pobre. A maioria gritante era de gente pobre. O que fugia um pouco da regra, tinha um pouco mais de grana, era o Magrão, era o Sócrates, depois o Raí.
Mas o Sócrates foi a pessoa mais humilde que eu conheci na minha vida. Ele tratava todo mundo igual. E todo mundo se tratava igual porque a maioria era de gente pobre. Se tem um lugar em que as pessoas pobres se encontram e se tratam igualmente, e depois vão crescendo e cada um vai para o seu lado, às vezes o cara ganha muito dinheiro, mas em média não são todos que ganham muito dinheiro, a maioria continua ganhando mal, mas esse sentimento que existe dentro do futebol, ele continua. Pode parecer que um cara fica mascarado de dentro para fora, às vezes por revolta, atende mal a imprensa e tal, mas entre os companheiros o sentimento continua igual, cara. Não importa que o cara ganhe milhões e o outro jogador ganhe menos, o tratamento é quase que igualitário por um todo no sistema. Isso também é muito importante a gente dizer. Tinga, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho a impressão que se você quiser divulgar aí como é que faz para ter uma palestra sua, seria legal. Se não quiser, tá tudo certo também. Mas deixa o telefone da sua agência de turismo aí para o nosso Gabriel, que eu pretendo fazer algumas viagens com você. Tá certo? Eu não tenho agente de viagem, então quem sabe... deixa aí, sabe por quê? Porque eu não tenho agente de viagem, eu tenho que ficar procurando na internet. Eu sou ruim de internet pra caramba. Quer dar um endereço para alguém entrar em contato com você para palestra? Não, o pessoal acha hoje pelo Instagram ali, pelo Tinga ali, acha. Só procurar Tinga e acabou. E eu vou mandar o pessoal te achar aí. Consegui fazer uma venda aí, acho que eu sou um bom vendedor aí, fiz uma venda ao vivo aqui. Não, só de falar já conseguiu. Você pegou um dos caras que não tem agente de viagem, eu não tenho mesmo. Então seria muito bom já ter uma perspectiva para viajar, que eu sou ruim desse negócio. Eu não sei marcar viagem pela internet. Quando eu marco, eu me ferro. Então tá bom. Abração, Tinga. Fica com Deus, viu? Um abraço, Datena. Tamo junto.